Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, alô, galera vilanovense, aquele abraço. Se está entrando no ar o pós-jogo de Vila Nova e Atlético. O Atlético quebrou a invencibilidade do Vila 2-1 dentro do Anésio Brasileiro Avarenga em um jogo com todas as características de clássico. Hoje foi um jogo clássico, com cara de clássico, decidido como clássico, com ambiente de clássico, com rivalidade de clássico. Então, se teve uma coisa que Vila e Atlético hoje fizeram, foi um legítimo, um clássico raiz do futebol goiano. Fala aí, meu amigo Gerli, boa noite. Boa noite para você, torcedor que tá aqui com a gente no pós-jogo desse clássico. E aí, você foi muito feliz no que você falou, Gerli. Nós tivemos um clássico raiz. Tivemos um clássico com muitas coisas para serem conversadas, muitas coisas para serem discutidas, uma análise precisa vai ser feita com certeza para você aqui no debate. Então vamos nessa. Já estou aqui ao lado do Vitor Gader e também ao lado do Aurélio Souza para a gente fazer análise desse jogo. Vou trazer aqui para o torcedor, até a título de informação, torcedor, as formações das duas equipes, né? Como o Vila jogou e como o Atlético jogou, colocando aí na tela para você, até para que, primeiro, o Vila Nova, essa aí foi a formação do Vila Nova, com todas as substituições. Vou trazer aqui para vocês o Vila Nova do Ayrton no gol. Na lateral direita, quem começou foi o Rainer, porque o Elias lesionado, e o Rainer foi substituído pelo Thales, Thiago Panussá, Anderson e Formiga. Depois o Igor, o Loser trocou os dois laterais, né? Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel, ele não mexeu no meio, e lá na frente o André Luiz, depois o Rafa Silva, o Della Torre e o Rian, depois o Juan Ribeiro. Tomaram cartões no Vila, o João Vieira e o Della Torre. O gol colorado foi marcado pelo lateral esquerdo Formiga, o segundo dele no jogo. No campeonato, está vivendo uma era artilheira aí, o Formiga, lateral do Vila. Agora vamos conferir do outro lado a formação do Atlético do técnico Rafael Lacerda. Tá aí na tela para você o Atlético, do Paulo Vitor no gol, Matheus Ribeiro, depois o Natan, Tito, Adriano e o Guilherme Romão. Igor Henrique, Ariel, o Guilherme Marques, depois o Guilherme Lopes, Vitinho, que saiu para a entrada do Lima, Léo Jacó e o Alanzinho, substituído pelo Giovani. Tomaram cartões no Atlético o Tito, o Igor Henrique, o Guilherme Marques, o Alanzinho e o Léo Jacó. Os gols rubro-negros marcados pelo Léo Jacó e pelo Guilherme Marques. Então essas aí foram as formações das duas equipes neste jogo em que o Atlético bateu o Vila Nova pelo placar de 2-1 dentro do estádio Onésio Brasileiro Avarenga. Em relação ao gramado, Gader, como é que você viu essa questão do gramado? Ela prejudicou mais alguém? E o quanto o gramado, a chuva, na verdade, né, assim, que deixou o gramado nesse estágio, prejudicou o jogo? Prejudicou muito, e não foi só um ou outro time, não, prejudicou o espetáculo. Foi realmente uma infelicidade para esse jogo, que deveria ser um dos, se não o jogo mais técnico, né, até aqui, e acabou não tendo essa possibilidade justamente por conta dessa dificuldade do campo. O gramado não privilegiava ali o toque de bola, e os dois times têm essa necessidade. O Vila joga muito com a infiltração pelas pontas, usando muito até vezes o avanço dos seus laterais, como muitas vezes o Elias avança por ali, quando não é o Elias era o Rainer, né, que faz esse avanço por ali também. Tem um passe que precisa ser mais rasteiro pelos pés do João Vieira, que também é uma dificuldade num campo molhado como esse. Já o lado do Atlético, o Atlético costuma agilizar a bola, ele costuma tocar a bola com certa velocidade. E esse toque precisa de um campo bom, precisa de um gramado bom para a bola rolar. Então os dois times foram muito prejudicados pelo gramado e tiveram que se adaptar à situação em que estavam para conseguir jogar. Vamos falar agora desse primeiro tempo do jogo. Como você viu esse primeiro tempo lá no Oba, 1-1, o Atlético saindo na frente, o Vila empatando, muita chuva, muita água. Então, a ideia de jogo dessas equipes costuma ser de uma posse de bola com passes precisos. O Vila Nova usa muito seus dois meias, né, o Marquinhos Gabriel e o João Vieira, para poder municiar os jogadores de frente com bolas geralmente rasteiras, passes em profundidade, até mesmo troca de passes com a bola no chão. O Atlético, basicamente, a mesma coisa, só que no caso do Atlético, são trocas rápidas de passe. Com o campo do jeito que estava, nenhum dos dois poderia jogar do jeito que gosta. Então, a única forma que tinha é que os dois times se adaptassem à situação que o gramado se apresentava. O jogo começou bem truncado, realmente, com muita
muito mais intensidade do que se esperava. Tudo bem que a gente espera isso de um clássico, mas com poucos minutos já estavam tendo discussões, brigas, chegadas duras. O Atlético matando as jogadas de fato para não dar espaços e nem dar, digamos, tranquilidade ao time da casa para jogar empurrado pela sua torcida. E o Vila Nova também segurando bastante com toques, tentando manter a posse de bola, mas num primeiro momento o Atlético parecia um pouco melhor. Tinha mais a posse de bola no campo ofensivo, subia suas linhas, vindo com jogadores mais ofensivos, no caso do Ariel e do Guilherme Marques, você deixa um time um pouco mais ofensivo, que avança mais as linhas. Claro, você sofre com os riscos de bola nas costas da zaga, mas sem um campo para ter esse toque de bola, realmente ficou até positivo para o Atlético ter aquele trio de meio de campo. Igor Henrique, Ariel e Guilherme Marques, porque você subiria as linhas e pressionaria o adversário. Então o Atlético fez muito bem isso em muitos momentos. Teve um chute de primeira ali com o Vitinho, um chute mais tranquilo. E depois teve o gol, né? Teve um lançamento, que foi um chutão que veio da defesa. O Jacó saiu de uma posição que estava em uma posição legal, não havia impedimento. Ele consegue fazer um belo de um domínio, domina muito bem a bola ali e finaliza para fazer o primeiro gol do Atlético. Um ótimo domínio dele. Aí eu vou no caso do Aurélio comentou sobre o problema defensivo do Vila, mas me permita, Aurélio, até dar o mérito ao próprio Jacó. Porque o domínio dele, quando ele consegue dominar a bola e evitar que ela se espalhe, né, para os lados, que ela fique em seu domínio ali próximo ao pé para finalização, isso dificultou demais a chegada da marcação. E o próprio goleiro mesmo não estava prevendo um domínio daquela qualidade. Aí acabou que o Jacó conseguiu fazer o gol. O jogo seguiu dessa forma, uma tônica, e aí a gente vai falar obviamente da arbitragem, mas não tem como fazer análise do primeiro tempo sem falar da arbitragem. Um pouquinho que seja, tá, Rogerli? Porque muito do que aconteceu no primeiro tempo deve também à postura do árbitro no jogo. Ele estava deixando rolar demais quando não deveria, em momentos em que ele deveria realmente segurar um pouco mais as chegadas, as faltas, ele estava deixando correr, lembrando que nós estamos falando de um jogo sob forte chuva, com campo pesado, que você tem que ter um certo controle até para evitar lesões de jogadores. Ele estava deixando demais, faltas que ele estava dando cartão amarelo e às vezes não era, e faltas que ele não dava o cartão amarelo e deveria ser aplicado. E eu não falo isso só do Atlético, eu falo isso do Atlético e também do Vila. Os dois times foram prejudicados por lances de arbitragem que não foram assinalados. Em vários momentos, o próprio Vila mesmo foi prejudicado com faltas que o juiz não marcou, possíveis cartões dos jogadores do Atlético, como foi o caso do Igor Henrique, que deveria de fato ter tomado um cartão no primeiro tempo, não levou. Mas o Atlético também teve vários cartões que foram aplicados ali, até alguns corretos, outros até de certa forma exagerados. Faltava um critério para o árbitro controlar a partida dos dois lados. E aí a arbitragem foi deixando que o jogo ficasse feio em alguns momentos, muito, muito duro, muito pegado, muito violento, e isso foi dando essa dinâmica. Porém, o Vila mesmo assim conseguiu chegar ao gol com um cruzamento ali, né, um escanteio, inclusive claramente uma jogada ensaiada, um escanteio no primeiro pau, cabeçada do Formiga no canto direito do goleiro, e belo gol, ótimo gol ali, um belo gol do Vila Nova. E com isso o jogo teve uma dinâmica diferente. Aí ficou um pouco mais pegado, os dois times tiveram um equilíbrio até o final do primeiro tempo, mas faltou o jogo fluir, o jogo não fluía. Ou eram faltas exageradas dos dois times, ou era o campo que não permitia uma boa aplicação do futebol das duas partes. Então nós tivemos um primeiro tempo muito equilibrado, eu diria o Atlético um pouco melhor até os primeiros 25 minutos, mas depois houve um certo equilíbrio ali, e até o final do primeiro tempo o placar estava justo. Tive a petulância de anotar cada uma das confusões do jogo. No primeiro tempo nós tivemos um aos 15 minutos, uma confusão do Igor Henrique com o Marquinhos Gabriel, tivemos outras aos 31 do Alanzinho com o Rainer, tivemos outra que foi aquela que ele pediu pênalti, tivemos outra do Paulo Vitor com o De La Torre aos 44, no final ali do primeiro tempo. No segundo tempo nós tivemos um aos 19 do Igor Henrique com o Formiga e tivemos outra aos 48 do Guilherme Romão com o Thales. Então só daquelas do empurra-empurra, do sururu ali, nós tivemos 5 no jogo. E eu acho que isso dificultou, porque o gramado já dificultava o jogo, e os jogadores também, para mim, dificultaram o jogo, sabe? Eles não facilitaram em nada a vida do Jean Carlos. Daqui a pouco a gente vai analisar a arbitragem dele, mas eu vi muito interesse nesse empurra-empurra, muito interesse nessa imposição física, vamos dizer assim, por parte dos jogadores. A todo momento acontecia, repetia como eu citei, só que eu listei 5 daquelas que o jogo parou por conta da confusão. Como é que você viu esse segundo tempo, em que o Atlético já no final do jogo, né, na reta final do jogo, consegue marcar o gol da vitória?
Olha, o segundo tempo foi muito mais interessante, na minha opinião, do que o primeiro. O primeiro teve muitas faltas, muito pegado. O segundo tempo já foi mais interessante. E tem até um detalhe que pode surpreender, mas ele foi interessante porque a gente, no final do jogo, tivemos até a vitória do Atlético, obviamente, mas o Vila foi melhor no segundo tempo. O segundo tempo começa com o Vila um pouco mais impositivo, e levando a bola mais para o campo ofensivo, permanecendo com ela mais no campo ofensivo e finalizando mais. O time que estava chegando muito pelo lado esquerdo, um lado que inclusive estava prejudicado. O lado esquerdo que eu falo, galera, é para quem está assistindo o jogo pela TV, tá? Eu estava na TV, então eu assistindo pela TV, você via do lado esquerdo ali. Então ele chegava muito ali pelo lado esquerdo e ali aquela parte do campo estava mais prejudicada por conta da chuva. Mesmo assim, o Vila chegou bastante por lá. Foram 2 chegadas, 2 cruzamentos e 2 finalizações do Rian. Assim, claríssimas finalizações com liberdade para o Rian poder fazer o gol. O Rian perdeu 2 chances reais para o Vila logo ali nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, onde ele estava com liberdade e acabou finalizando errado. Mesmo assim, o Vila era melhor no segundo tempo, conseguia trazer a bola mais ao campo ofensivo, o Atlético se resguardava a alguns chutões e lançamentos para o campo ofensivo, tentando tirar aquela pressão que o time da casa fazia. Conforme o jogo se desenrolou, o Vila ainda teve uma outra chance muito clara, que foi uma bola em bate-rebate dentro da área, com uma finalização onde o Paulo Vitor se lançou na bola e conseguiu fazer uma grande defesa. Aquela ali foi a defesa, para mim, a defesa do jogo, porque foi a defesa que determinou até o placar pro lado do Atlético, né? O placar, no caso, para o Vila Nova, quantos gols o Vila Nova teria. Na partida, aquele lance ali foi fundamental. E depois dele, aí o Atlético começou a ter algumas chegadas, agora sim pelo lado esquerdo do Atlético, né, chegando ali, avançando com o Guilherme Romão, aparecendo dessa vez mais como uma parte ofensiva, e em uma delas acabou acontecendo o gol, inclusive em 2, e aí eu vou entrar na questão que o Aurélio falou, que eu achei 2 falhas defensivas do Vila Nova, onde do lado esquerdo, no caso, do lado direito da defesa do Vila, faltava uma pressão de marcação, faltou algum volume ali para poder conter as subidas de algumas peças que o Atlético jogava por ali, como o próprio Alanzinho, o Guilherme Romão, os dois na triangulação, um sempre ficava com espaço para chegar e fazer o cruzamento, buscar a finalização. E aí, numa delas, acabou tendo esse cruzamento, onde o Guilherme Marques aparece no segundo pau para empurrar para as redes e fazer o segundo gol do Atlético. Mesmo com o resultado, o Vila foi melhor no segundo tempo. Ele tinha uma boa postura, fez um bom segundo tempo, poderia ter tido um placar diferenciado, porque teve 3 chances reais de fazer o gol, além de um volume ofensivo um pouco maior do que o Atlético. Mas o Dragão foi mais efetivo. Foi lá, fez o gol quando chegou. Foram 2 chegadas, uma nem tão perigosa assim, a segunda já o gol. E aí, hoje ali, eu quero fazer um adendo aqui com relação ao segundo tempo, sobre a questão dos técnicos. O Humberto Louser fez mudanças pontuais, mudanças importantes, para tentar diversificar alguns pontos de marcação e melhorar o desgaste físico que o time como um todo estava tendo. E melhorou. Não à toa, o Vila foi um pouco melhor ali no segundo tempo. Já o Lacerda, ele fez 2 mudanças ali no decorrer do jogo, mas foram apenas 2 mudanças, porque as últimas 2 que ele fez foram aos 45 do segundo tempo, coisa que não agrega para o jogo. Então ele dificultou muito até para ganhar tempo, né? Pois é, ele fez para ganhar tempo, mas o Atlético já precisava de algumas mudanças, até por questão física. Você via alguma dificuldade aqui e ali na marcação, no avanço ofensivo, mas o Lacerda segurou demais as mudanças. Inclusive, ele fez 4 mudanças. Ele poderia ter feito 5. Entendeu? Para poder dar uma diversificada ainda no decorrer do jogo, ele poderia ter dado um fôlego a mais para alguns jogadores, coisa que ele não fez. E acabou fazendo essa mudança somente no final do segundo tempo, o que teve ali alguma dificuldade por conta disso. Mesmo assim, o Atlético ainda conseguiu a vitória, e ainda tivemos um bom segundo tempo, apesar de todos os problemas, gramado e arbitragem. Até comentei que nesse segundo tempo eu achei o Vila um pouco superior ao Atlético, até por um volume ofensivo maior, mas a gente precisa dar o mérito total ao esquema tático do Lacerda no meio de campo. Porque você jogar com o Guilherme Marques, o Ariel e o Igor Henrique e conseguir fazer uma marcação de meio de campo eficiente, surpreende, porque são jogadores que não têm essa característica, mas havia um esquema ali, um planejamento feito naquele meio de campo, onde o Igor Henrique e o Ariel, eles revezavam em uma marcação do meia que possuía a posse de bola. Geralmente, quem estava mais perto revezava naquela aproximação e o outro fechava no outro meia, justamente para não dar espaço e não dar a oportunidade do passe.
Então a gente tinha o Guilherme Marques fechando ali no meio ou no jogador de passe do ataque do Vila, você tinha o Igor Henrique ou o Ariel marcando o jogador com a posse, e aquele que sobrava marcava o outro, seja ele o Marquinhos Gabriel quando não estava com a bola, ou o João Vieira quando não estava com a bola. E isso vai muito de treinamento, é um treinamento que você faz, e isso fez com que o Atlético tivesse essa eficiência defensiva no segundo tempo, que apesar de ter tido algumas chances, o Vila conseguiu criar mesmo assim, conseguiu ter 3 chances claras ali, né, no segundo tempo. Em boa parte do segundo tempo, o Atlético conseguiu conter as subidas do Vila, e muito se deve a isso também. A arbitragem foi ruim, ela não impactou diretamente no resultado. Não teve nenhum lance que foi impreciso, que poderia alterar o placar. Os gols foram corretamente assinalados. O gol do Atlético, o primeiro gol estava correto, não havia impedimento. O segundo gol também não havia impedimento, porque houve o cruzamento, o Guilherme Marques estava em posição legal, na linha com a zaga do Vila, e depois ainda houve um toque do jogador do Atlético dentro da pequena área, o que ainda invalidaria qualquer impedimento. Então, não houve problemas com relação a isso. Mas a condução da arbitragem, eu tenho que concordar integralmente com o Aurélio e com você, Gerli. O técnico foi incapaz de conduzir o clássico como deveria. E isso gerou discussões, brigas, lances duros, algumas chegadas duras, violentas, sabe? Gerou uma situação que poderia ter sido controlada facilmente nos 2, 3 primeiros lances ali do jogo. Aquele primeiro carrinho ali do André Luiz já dava uma pausiguada ali, segurava as coisas, até porque nem foi falta, mas teve uma confusãozinha ali, já segurava a paçoca ali, evitava problemas. Depois, na chegada do Igor Henrique, realmente, a falta do Igor Henrique era para cartão amarelo. Era para cartão. E ele não deu cartão, o que fez com que o critério dele deixasse da seguinte forma: faltas naquele nível, ele não vai assinalar. E a galera foi para cima mesmo. Foi pro embate físico, foi pra chegada mais dura, e o juiz não soube coibir nem mesmo essas chegadas. Graças a Deus não houveram lesões graves, pelo menos até onde sabemos, mas não soube coibir para evitar essa picotagem do jogo, sabe? Essa quantidade grande que tivemos ali de discussões, de brigas, de tudo mais que a gente teve, inclusive algumas agressões que a gente teve durante o jogo que não foram nem mesmo assinaladas, sabe? E aí a gente fala muito do árbitro, mas a questão não é só o árbitro, tá? Você, torcedor que tá acompanhando aqui com a gente, quando a gente fala de juiz e tal, nós estamos falando da arbitragem como um todo, que envolve bandeirinha, quarto árbitro e o VAR, que estava presente no jogo, tá? O VAR tinha VAR nessa partida. E em momento nenhum ele soube nem chamar o juiz, ou o juiz não aceitou as comunicações ali. A gente não sabe. Mas ele não participou. E houveram momentos que era pro VAR participar, sabe? Em algumas agressões, em alguns lances mais duros, em algumas questões assim, talvez o VAR poderia ter sido chamado para coibir a possível violência que o jogo poderia ter. Então, assim, uma arbitragem fraca para um jogo importante e clássico como foi esse jogo. Pelo menos o placar não foi impactado por ela. Sobre os lances, o lance do Alanzinho, para você, ele simulou? O lance do Alanzinho foi simulação. Não houve contato do jogador. O Aurélio não viu porque ele estava do lado oposto. Eu também, se tivesse, teria ficado surpreso, né? Mas realmente, houve uma simulação ali. E aí o que aconteceu? Nessa simulação, ele não deu amarelo. Porque ele não soube conduzir a confusão que aconteceu depois. Sabe? É pra você ver o nível baixo de arbitragem que a gente teve. Ele não deu amarelo pro Alanzinho. E aquele lance que o Atlético reclamou bastante do Pagnussá no Ariel, dentro da grande área na cobrança de escanteio. Aquele lance, na minha visão, na minha opinião, seria primeiramente para que ele chamar. Primeira coisa que ia acontecer, o VAR ia chamar para ele avaliar se não houve uma dupla agressão. Porque pelas imagens ficou parecendo que houve algum contato ali do Ariel. Não me pareceu grave como a tentativa de cotovelada, a cotovelada do Pagnussá, porque ele realmente deu um golpe para trás e acertou o Ariel. E aquilo é um golpe para expulsão, gente. Aquilo é uma agressão. Agora, antes disso, me pareceu que havia alguma coisa ali que o Ariel tinha feito. Não sei se foi um empurrão ou um contato mais duro. Nas imagens não ficou muito claro. Agora, ficou muito evidente que houve uma agressão por parte do Pagnussá no Ariel, o que seria voltado para cartão vermelho. E o lance do Jacó no Pagnussá, que o Vila reclamou de uma cotovelada. Também um lance para cartão vermelho. Ele claramente deixa o braço. Ele vai com o braço esquerdo em altura do rosto, o que poderia até ser um braço de tentativa de contato com o zagueiro para encontrar o corpo, algo assim, mas na prática foi uma cotovelada que, independente de ser proposital ou não, é um lance que acaba sendo acarretado para cartão vermelho. É uma cotovelada no rosto, gente. Não temos que discutir, seria para cartão vermelho, nem falta foi assinalada.
Eu volto a fazer menções honrosas aqui de jogadores de destaque ao Paulo Vitor, que até o Aurélio também comentou, né, que fez defesas importantes no segundo tempo, e ao Ariel. O Ariel, assim como o Guilherme Marques, para mim ele foi um jogador que se adaptou ao jogo. Ele jogou o clássico como um jogador de meio de campo que tem que jogar um clássico. Ele foi aquele cara que eu não esperava que ele fizesse o que ele fez, e ele fez muito bem, que foi um segundo volante, até em alguns momentos, segundo volante de marcação, e que mesmo assim tinha uma boa saída e que brigou o jogo todo. Não tanto quanto o Igor Henrique, que foi até pro embate físico em alguns momentos, mas ele lutou o jogo todo, cara. Ele correu o jogo todo, e eu gostaria de fazer a menção a ele também. Concluída a rodada, a classificação é essa: Vila Nova é líder, 12 pontos, a BK segunda colocada, também 12 pontos, Goiás é terceiro agora com 11 pontos, o Atlético subiu para a quarta colocação com 10, a Anapolina caiu para quinto com 9, a Aparecidense é sexta colocada com 8, o Anápolis é sétimo com 7 e a Aparecidense em oitavo lugar com 5 pontos. Na zona neutra, o Centro-Oeste, nono com 3, na zona do playoff do rebaixamento, décimo em umas, 2, 11º o Craque, também 2. E o lanterna da competição segue sendo Goiatuba, com apenas 1 ponto conquistado até este momento. Bom, vamos caminhando aqui para o fim. Obrigadão, Gader, por estar conosco aqui nesse pós-jogo. Uma excelente semana para você. Eu que agradeço, Gerli, agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente, a Ana Lívia, o Aurélio e você, torcedor, que estiveram aqui com a gente, participando do nosso pós-jogo. Agradecer de coração a todos vocês que deixaram like, se inscreveram, comentaram, deixaram seu carinho e suas dúvidas aí no chat. E olha, galera, amanhã, né, nós estamos aí, eu de volta aí com o Gerli, pra gente fazer o nosso debate. Vou estar aqui com vocês. Ótima semana para todos e deixo meu abração de torcedor.